E hoje eu queria falar sobre uma palavra que todos nós gostamos de realizá-la, que é sobre a palavra chamada vontade, né? Você tem vontade? Você tem vontade? Aí você vai dizer, claro, né, pastor? Eu não tenho só vontade, eu tenho muitas vontades, né? E por ter muitas vontades, às vezes a gente se perde em meio à jornada, em meio à missão que Deus confiou na nossa pessoa. E com base nessa palavra vontade, eu aprendi também que Jesus tinha vontade enquanto ele estava aqui na terra. Eu falei, pastor, Jesus tinha vontade? Tinha vontade como homem. Porque a Bíblia diz que Jesus estava aqui na terra como homem. Está no Novo Testamento isso. Antes de deturpar, vamos entender um pouquinho. Vamos entender um pouquinho essa palavra que mexeu comigo. Jesus tinha vontade, sim. Muitas vontades Jesus tinha, como nós temos nos dias atuais, né? Só que uma coisa que eu aprendi, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e passa coisa desapercebida e a gente aprende no momento uma lição e depois quando a gente relê o texto a gente aprende outra lição e quando a gente lê novamente a gente aprende outra lição. E eu aprendi algo tremendo na vida de Jesus de ontem para hoje, né? Hoje já é dia 1º, né? Eu aprendi algo tremendo na vida de Jesus, que Jesus, ele tinha vontade, e uma das vontades de Jesus, né, uma das vontades que Jesus tinha, não foi realizada. Talvez a maior vontade que ele queria, que ele pediu a Deus, acabou não se realizando. Mas por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos aqui numa campanha de oração onde muitas pessoas apresentam as suas vontades, como eu tenho apresentado as minhas vontades. Mas como eu costumo falar para vocês, no final da oração, que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do nosso Pai Celestial. E isso é muito importante nas nossas vidas. Por isso eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 21, vai dizer exatamente assim. Eu vou ler para você. Lucas 22, a partir do versículo 41, perdão. Vou achar aqui um pouco. A palavra de hoje é bem simples, bem rápida. As mensagens travaram, mas eu vou visualizar aqui pelo computador. Assim está escrito na palavra de Deus. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, 1 tiro a cerca de 30 metros, mais ou menos, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Lucas capítulo 22, verso 41. Estou grifando aqui o texto novamente. E o que eu quero dizer para você é o seguinte. Deixa eu botar aqui, gente, que a mensagem travou no celular. Eu vou ver se eu acompanho vocês por aqui. Tá bom? Tá ok? Tá bacana?
Beleza. Vamos lá, gente. Que o Espírito Santo de Deus fale por mim. Jesus se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros ajoelhou e começou a orar. Você já reparou na vida, que na vida existem alguns momentos que para a gente ter respostas, ou até mesmo, glória a Deus, já sinto forte a presença de Deus aqui, para a gente ter respostas da parte do Senhor, voltou, vamos lá. Você já reparou que em algum momento da nossa vida, diz aqui que Jesus se afastou a tiro de uma pedra, ou seja, cerca de 30 metros, né, mais ou menos de distância, ajoelhou e começou a orar. Jesus se afastou de quem? Jesus se afasta do grupo dos seus discípulos para se colocar numa posição onde os discípulos não estariam perto dele para que ele pudesse reportar ao Pai. Entenda a mensagem, porque é forte a presença de Deus aqui, eu quero que ela seja transmitida para você aí. Tem momentos na minha vida e na sua que você vai ter que se afastar de algumas pessoas por um momento, por um instante ou por alguns dias, meses ou anos, para que você possa aprimorar a sua comunhão com Deus. Existe momento na minha vida, na sua vida, que para você ter comunhão com Deus, para você poder comunicar-se com o Eterno, para você poder ouvir a voz do bendito, você vai precisar se afastar de pessoas que às vezes estão bem próximas de você. Como Jesus se afastou dos próprios discípulos, ou seja, dos 12 discípulos. Ele se afasta para quê? Para ele poder ter um momento de intimidade, de comunhão com Deus. Então não reclama se Deus de repente tirou alguém da sua vida, se Deus de repente afastou um relacionamento que não estava bom. Por quê? Porque ele quer que você vá ao monte. O que é ir ao monte, pastor? Ir ao monte é você subir na presença dele através dos joelhos dobrados em oração para que ele possa descer com a sua unção e poder para ele fazer algo que somente os céus podem realizar na terra. Jesus vai se afastar momentaneamente dos 12 discípulos e você vai pensar que os 12 discípulos vão ficar em oração por jejum? Andavam juntos, oravam juntos, negativo. Os discípulos, quando viram que Jesus se afastam dele, de vez de cumprir aquilo que Jesus falou, que era para estar orando também, os discípulos acabaram caindo no sono. Por quê? Isso me faz entender um outro ponto de vista da mensagem. Quando Jesus se afasta da gente, ou melhor, a gente se afasta de Jesus, o sono toma conta da gente, e quando era para estarmos acordados, agindo e orando, nós acabamos caindo no sono. Por quê? Pela falta da presença de Jesus na nossa vida. Então entenda uma coisa, nesse momento eu vou abordar o seguinte ponto. Quando Jesus define, vou me afastar dessas pessoas mais chegadas, porque eu preciso de uma intimidade maior, eu preciso de uma comunhão maior, eu preciso de um relacionamento maior, porque eu imagino que o que está para acontecer não será bom. Então eu preciso de orientação, eu preciso de direção, esse negócio talvez vai afundar, esse barco não vai dar certo, essa cruz está pesada demais, o negócio aqui está estranho, mas eu vou me afastar dessas pessoas. Para quê? Para que eu possa realmente ter uma direção dos céus, para que Deus possa me conduzir e me capacitar para poder enfrentar essa cruz que eu vou ter que carregar. Porque aqui Jesus estava prestes a morrer, mas ressuscitou. Se estiver pesado, você me desculpa, mas eu preciso transmitir a mensagem para você. Aqui o papo é reto. Não tem enganação não, glória a Deus. Se você quer promessa só de chave, só de vitória, meu amigo, desculpa, está na live errada. Aqui eu procuro me dedicar à profecia que vem da Bíblia. Então entenda uma coisa, existe sim momentos na nossa vida que nós precisamos nos afastar temporariamente de algumas pessoas, ou definitivamente, preste atenção, para podermos ter uma comunhão com Deus. Então entenda uma coisa, se você não consegue se afastar de determinadas circunstâncias, coisas ou pessoas, às vezes o próprio Deus é capaz, já que você não está conseguindo, eu vou te dar uma mãozinha, eu vou te afastar desse negócio aí. Eu vou te dar uma mãozinha para você entender, você que está chorando, lamuriando com aquele moço, aquele marido, com aquele namorado, aquele noivo, aquela pessoa que vivia te maltratando, te humilhando, te cuspindo, né? Vivia fazendo uma algazarra na sua vida e você
está vendo, olha, ele foi embora, ele fugiu, ele está com outra, e você ainda continua na expectativa de voltar para continuar a sofrer. Pera aí, não vai deturpar não, entende o negócio, entende o mistério. Esse momento é para você aprofundar a sua intimidade com Deus. Esse momento é para você receber a direção de Deus. Qual é a direção? Meu amigo, eu não sei qual é a direção. A direção Deus vai falar com você. Minha filha, a direção Deus vai falar com você. A direção é peculiar, é individual. Então entende uma coisa. Deus não permitiu essa distância à toa. Deus não permitiu que você estivesse hoje se sentindo sozinha, desamparada, até mesmo casada, e parece que seu marido fica naquele mundo, não sai daquele lugar. Ou você, mulher, acha que as coisas não estão acontecendo, ou você, rapaz, acha que as coisas não estão acontecendo, e você se sente sozinho. Jesus ficou sozinho, sabe para quê? Para poder ter uma intimidade maior com o Pai, porque ele sabia que tinha uma cruz para carregar. E todos nós temos que carregar a nossa cruz. Eu não posso carregar a tua não, porque a minha já é pesada demais. Calma aí que vai melhorar daqui a pouco. Então se afastou cerca de 30 metros, aproximadamente, Jesus, e ajoelhou-se e começou a orar, dizendo... o negócio aqui vai ficar mais estreito agora. Além de Jesus se afastar dos discípulos, dos mais íntimos, dos mais chegados, ou seja, esse momento que eu estou passando, eu preciso sair desse lugar onde eles estão e fazer minha parte. Olha, discípulos, Pedro, João, Tiago, André, Judas, fiquem aí orando. Se você conhece o texto, você sabe muito bem do que eu estou falando. Fiquem aí orando, porque eu vou subir mais um nível do monte, eu vou subir mais um nível para o céu, para poder passar o que eu estou sentindo, a minha vontade, mas para que fosse feita a vontade do meu Pai. Entenda, Jesus dá a instrução, só que os discípulos, em vez de cumprir o ensinamento, caem no sono. Chego no outro ponto da mensagem. Por quê? Porque quando Jesus se afasta da gente, vou trazer para os dias atuais, por causa de alguma conduta inapropriada, nós caímos num sono, numa ignorância profunda, agimos da nossa própria forma e as coisas acabam não dando certo. Vai dando glória, vai dando amém, vai dando aleluia, fica à vontade. Então entende uma coisa. Pastor, eu estou me aproximando mais de Deus, mas eles não estão fazendo a parte deles. Não importa, problema deles. O que importa é que você e eu estamos fazendo a nossa parte. Porque quando Jesus está lá naquela posição, ele vai esquecer os amigos, os colegas, os discípulos, os seguidores, os mais íntimos e os mais próximos, e vai ter um particular com o Pai. Agora, o interessante disso tudo, você já está entendendo a mensagem? Eu vou sair da introdução agora, pelo menos vou tentar. Ele vai dizer assim: Pai, eu já me afastei. Em outras palavras, para os dias atuais, tá bom? Meu Pai, Jesus, Filho de Deus, falou: meu Pai. Olha quem Jesus chama. Deixa amigo. E tem momentos na vida que você tem que deixar amigo, tem que deixar seguidor, tem que deixar discípulo, tem que deixar inimigo. Ou você acha que Jesus não tinha inimigo ali dentro do círculo de discípulos? Do discípulo tinha do mais desequilibrado, emotivo, mais amoroso, até o ladrão. João 12, só você ver. Jesus diz que Judas era ladrão. Ele costumava furtar as ofertas do saquinho de moeda. Está em João 12, é só você ler. Então, no ciclo de amizade tem de tudo. Tem gente boa, gente ruim, gente que furta, gente que rouba, gente que comete furto. Então não fica reclamando não do ciclo de pessoa. A questão é
que a separação do joio e do trigo, só o Deus que tem uma capa, que é o verdadeiro juiz, pode separar o joio do trigo. Nós podemos identificar e tomarmos precaução para quê? Para que não possamos vir a cair na cilada armada pelo próprio inimigo que está lá dentro da empresa querendo nosso lugar. Né, minha filha? Né, Ângela? Então, entenda uma coisa. Pai, eu já me afastei já dos mais chegados. Amo muito aquele pastor. Amo muito aquele discípulo. Amo muito aquele ministério. Amo muito aquela empresa. Amo muito aquela família. Amo muito aqueles amigos. Mas agora eu vou para a intimidade com o Senhor. Porque tem uma cruz aí para eu carregar, meu Pai. Tem um caminho aí que vai ser árduo. Aí Jesus vai falar assim: Pai, se queres, olha só, se queres, eu estou falando de Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo Nazareno, ele não chegou para Deus e falou assim: Pai, eu determino, eu afirmo, se não fizer é porque o Senhor não está nesse negócio. Se não fizer, não é porque o Senhor está na minha vida, mas não. Pai, pela minha fé tem que acontecer. Espera aí. Olha o que Jesus está falando. Pai, vírgula, se queres, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus tinha uma comunhão tão profunda com o Eterno, que ele já sabia do que estava por vir. Eu estou falando de você que tem comunhão com Deus mesmo. Você já imagina que determinadas coisas possam acontecer até mesmo por condutas inapropriadas, ou por sementes mal plantadas, ou plantadas em lugares que não eram para ser plantadas, que eu já falei, para cada tipo de terra, uma semente. Se a semente boa está na terra inadequada, ela nunca vai crescer e nunca vai ser frutífera. Se a terra boa recebe uma semente inapropriada, ela não cresce, não desenvolve, não expande, o ministério não vai evoluir. Então entenda uma coisa. Se o Senhor quiser, Deus, se o Senhor quiser, por gentileza, meu Pai, humildade, Jesus, que está sentado à destra do Todo-Poderoso, diz: se queres, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia do que ia acontecer e tentou buscar uma solução para a sua vontade própria, que não era passar por aquele cálice. Pastor, que cálice é esse, pastor? Que mistério de cálice é esse? O cálice aqui é a morte de cruz. O cálice aqui, igreja, é a cruz. É a crucificação. Ou crucifixão, como alguns dizem. Essa era a vontade de Jesus. Senhor, por favor, esse cálice não. Essa cruz é muito pesada, eu não vou conseguir carregar. E foi verdade, não conseguiu carregar o tempo todo não. Mas surgiu um Simão Cirineu, que dizem os historiadores que era um africano que estava ali de passagem, que ajudou Jesus no momento certo, que ele não tinha mais dor para conduzir a cruz. E eu profetizo em nome de Jesus, que no momento que você não tiver mais força e você cair por causa do peso dessa cruz, Deus vai botar um Simão Cirineu na sua vida, que vai ajudar você a conduzir essa cruz até o propósito que você tem que chegar. Porque ainda que morra um sonho, um projeto, algo seja pregado no madeiro, o Deus Todo-Poderoso, assim como ressuscitou, irá fazer isso ressuscitar na tua vida também. Você precisa ter fé, atitude, colocar em ação. Então entenda uma coisa. Jesus e diz: se queres, meu Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque essa cruz é pesada, essa missão é árdua, eu vou sofrer, não está sendo fácil esse relacionamento, não está sendo fácil esse ministério, não está sendo fácil conduzir esta casa, não está sendo fácil suportar essa crise, não está sendo fácil enfrentar essa enfermidade. Não está sendo fácil viver nesse mundo em meio aos corruptos que governam mal o nosso país, que não são todos.
Se possível, me leva logo. Ei, para de pedir para Jesus te levar, rapaz. Vai fracassar no meio da missão? Vai desistir em meio ao projeto? Então entenda uma coisa, Jesus é humilde, sabendo que algo ruim estava para acontecer, mas algo ruim precisou acontecer com Jesus para que algo bom possa acontecer na minha e na sua vida. Então entenda uma coisa, a nossa cruz nunca será tão pesada, aleluia e glória a Deus, como foi a cruz de Jesus Cristo, que só Ele pôde fazer o que fez, por amor a mim, por amor a você. Então, por isso, reveja os seus atos, reveja os seus conceitos e pare de pensar nas vontades egoístas e diga: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque eu sei que esse cálice não vai ser tão pesado quanto foi de Jesus Cristo, mas se possível for, me conduz e me ajuda. E que seja feita a tua vontade e não as nossas. Eu me incluo nessa também, tá? E não as nossas vontades egoístas. Desculpa, gente, hoje tá pesado, né? Tem até pouca pessoa aí, né? Não tem problema, não. Glória a Deus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Cálice do sofrimento. Cálice da luta. Cálice da agonia, da tribulação. Cálice de coroa de espinho. Engraçado que tem muitas pessoas hoje querendo viver em palácios, ser coroado por coroa de ouro, cheia de diamante, enquanto Jesus usou aqui na terra coroa de espinho. Sabe por que Jesus usou coroa de espinho aqui na terra? Jesus usou coroa de espinho aqui na terra para que nós pudéssemos ser coroados com a coroa de ouro. E não fique achando que coroa de ouro só é aqui na terra, não. Coroa de ouro são os galardões que nos esperam lá no céu. Porque esta sim será a nossa maior vitória, se um dia conseguirmos passar da realidade terrena para a realidade divina. Então entenda uma coisa. Se possível for, meu Deus, passe de mim esse sofrimento. Vamos deixar, gente, eu estou me incluindo nessa, de sermos egoístas nas nossas petições. Vamos deixar. Eu acho que ninguém vai entrar mais na campanha do pastor Rodrigo. Não tem problema não, mas eu preciso transmitir a mensagem para você. Se possível for, passa de mim esse sofrimento. Se for da tua vontade, passa de mim, Senhor, essa dor. Tem uma palavra que diz em Atos capítulo 14, versículo 22, se eu não estou equivocado. Exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé, pois importa passarmos por muitas tribulações para que possamos entrar no reino dos céus. Só se entra no céu através de tribulação. Tô vendo gente digitando aí, tô com você. Será que tem mais alguém com essa palavra aí? Glória a Deus. Calma, que essa palavra, o findar dela é maravilhosa. É só você ter paciência. E vai botando eu recebo, glória a Deus, amém. É um culto online. Como as pessoas têm falado comigo, pastor, é um culto online. E pode ter certeza que eu estou falando. Tem pessoas aqui que não têm condições de ir para a igreja por causa de enfermidades e debilidades, por causa de idade, e fala, pastor, eu assisto o teu culto e faço da tua live a nossa igreja. E glória a Deus por isso. Então entenda uma coisa, Jesus disse, meu Deus, por favor, se possível for, passa de mim esse cálice, ou seja, se possível for, tira de mim esse sofrimento, se possível for, tira de mim essa cruz, porque essa cruz nenhum mortal vai carregar, mas só eu. Se nenhum mortal vai carregar, está reclamando da sua cruz, por quê, meu amigo? O que é a cruz, pastor? Vou explicar de novo. A cruz é aquele peso que a gente carrega nas costas do dia a dia, da labuta diária, da confusão diária, das dores diárias, das enfermidades, das crises, das brigas no relacionamento, né, Marcela? Então entende uma coisa, fases são coisas que passamos na vida, a questão é superarmos, evoluirmos e vencermos ela. Então entende uma coisa, quando você se afastar de algumas pessoas, ou o próprio Deus permitir esse afastamento, mesmo que temporariamente, entenda, é para você se aproximar dele e aprender a orar, porque a questão do crente é aprender a orar. A Bíblia diz, pedistes e não recebeste, porque pedistes mal, pois pedistes para esbanjar em vossos prazeres vãos, ou seja,
Tudo depende da motivação do nosso coração. Eu acho que ninguém vai assistir o pastor Rodrigo, mas não estou preocupado com isso. A mensagem tem que ser passada. Entende uma coisa? Deus, eu abri o meu coração, eu rasguei o meu coração. Se o Senhor quiser, e se for possível, tira esse cálice da minha vida, porque Jesus sabia que ia sofrer. Talvez Deus tenha te chamado para uma missão. Talvez Deus tenha te chamado para um propósito. Talvez Deus tenha te chamado para um projeto, né, Lucas e Marcelo? Talvez Deus tenha te chamado para algo que você hoje enfrenta, vive, luta, batalha e parece que as coisas não estão correndo como você imaginava. Patrícia, então às vezes parece que nós formulamos ideias, exercemos projetos, as coisas não andam de acordo como a gente pensa, ou no relacionamento, ou no trabalho, ou na igreja, mas de repente somos conduzidos a nos separar de algumas pessoas para nos aproximarmos do soberano, orarmos, sabermos ser humildes até nos pedidos para aprendermos a orar. Temos que saber orar. Pastor, não sei orar. Faz o que Jesus falou. Não sabe orar? Então ora o Pai Nosso. Passa de mim esse sofrimento. Só que aquela dor, aquele sofrimento foi necessário. Para quê? Para que a salvação chegasse na vida do pastor Rodrigo Arguelles, para que chegasse na vida da Marcela Branco Sequeira, para que chegasse na vida da Juscelie Freitas, para que chegasse na vida da Camila, para que chegasse na vida do Lucas, para que chegasse na vida da Fátima, do seu Pedro, da Patrícia, para que chegasse na vida da Poliana, da Marilene, da Ana. Às vezes, sofrimentos são necessários para amadurecimento, para comunhão mais intensa, íntima, concisa e precisa, e com constância, que é o que Deus quer. Às vezes, lutas, desertos, caos e desgraças são necessárias para que possa haver um despertar, um mover no coração do mortal, para que ele alcance a imortalidade através de Jesus Cristo. Se você crê e recebe, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Tem que ficar ligado para entender o mistério. Se possível, Senhor, aparta de mim esse sofrimento. Só que eu vou dizer em outras palavras, esses botões aqui, esta mente esponjosa que absorve e viaja em meio às escrituras sagradas, o que ele estava querendo dizer, que não é registrado aqui. Eu vou te explicar. Jesus, conjectura, tá? Não me rotula de herege, não. Entenda primeiro. Jesus, não posso tirar esse sofrimento de você. Não posso tirar essa dor de você. Não posso tirar esta cruz da tua vida. Porque através de você eu quero alcançar muitas pessoas. Através de você eu quero alcançar cidade, bairros, vizinhança, circunvizinhança, estados, nações, países e o mundo. Através de você, eu quero alcançar muitas pessoas por causa do que você vai passar. Porque o que você vai passar, ainda que morra, irá ressuscitar. O que você vai passar, ainda que destrua, será ressurgido das trevas. Ainda que acabe, eu vou reconstruir. Porque aquilo que você está passando aí agora vai servir de exemplo. Se você permanecer firme no propósito, firme no mistério, aleluia, tão forte a presença de Deus aqui, gente. E eu espero, em nome de Jesus, que você possa sentir isso. É necessário você passar por isso. Ninguém quer ouvir essa palavra. A igreja só quer chave, só quer carro, só quer mansão. Ei, isso daí se conquista com estudo, qualificação, com gabarito.
Minha esposa veio até pedir para baixar a voz que eu vou acordar a vizinhança aqui. Isso daí se conquista com luta, meu amigo, com qualificação, com estudo. Você está pensando que você vai passar uma vida toda despreparado e Deus vai lá e vai te colocar em lugar de honra? E o mérito da história? Deus não vai honrar quem se sacrificou? Ei, vamos acordar para uma realidade, para um evangelho verdadeiro, sem sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é mistura, essa lambança que fazem por aí. Desculpa, de hoje eu tô que tô. Nem sabia que ia sair isso tudo. Então entende uma coisa. Pastor, não conhecia esse teu lado, meu Deus. Igreja, entende uma coisa. O pastor não é conduzido de acordo com a vontade da ovelha. O pastor é conduzido de acordo com a vontade do Deus eterno. Da mesma forma que Deus exorta, consola, edifica, reanima, consolida, envia, Ele também ama. E um dos maiores amores de Deus para a vida do ser humano é corrigindo, porque Deus corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então entenda uma coisa, Hebreus capítulo 12, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Jesus, é necessário você passar por essa dor. É necessário você sofrer. Esse cálice eu não vou tirar da tua vida, não. Não se preocupa, não. Porque ainda que morra, viverá. Pastor, meu projeto já morreu. Viverá. É só você cumprir a sua parte. Investi muito, não deu certo a princípio. A posteriori você irá ver se vai dar certo ou não. O mal meu e seu é querermos a coisa para ontem, mas não fazemos ela acontecer para hoje. Então, meu filho, minha filha, entenda uma coisa, Rose. Deus falando para Jesus na conjectura do pastor Rodrigo. Essa cruz eu não vou tirar de você, não. Então entenda uma coisa. Isso que está te dando trabalho e sofrimento hoje, pode ser o cálice. Essas pessoas que saíram temporariamente ou definitivamente, porque tem coisas que a gente não perde, se livra. Eu vou repetir para ver se você entende. Tem coisas que a gente não perde, se livra, é livramento. Ah, perdi aquela pessoa. Não perdeu não, se livrou. Fica calmo. Tenha paciência, rapaz. Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Se não tem acordo, como é que vai andar junto? Então o que adianta você estar no ministério se você não está mais de acordo com as coisas que acontecem no ministério? Ora a Deus, pede direção, que Deus vai te direcionar para o lugar certo, se é que já não está direcionando. Né, Rafaela? Pastora Cristina, então entende uma coisa. Eu tenho autoridade de Deus para falar com você assim, porque eu não estou aqui brincando. E não vou me vangloriar com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar, porque isso é obrigação minha. Eu estou há mais de uma semana em jejum consecutivos, por esse propósito de oração aqui também. O que eu estou falando aqui até me compromete, porque tem familiares meus que me amam muito e se preocupam com o que eu estou falando. Principalmente minha mamãe querida, que às vezes me assiste aí escondidinho. Eu nem sei se ela está aí. Mas eu estou fazendo esse sacrifício, pagando esse preço, pela vida de pessoas que eu nunca vi e não conheço. Mas eu nasci com uma missão. E muitas vezes, algumas vezes, eu já cheguei para Deus e falei, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice, Deus. Esse cálice aí não dá não, Rodrigo. Esse cálice aí eu conto com você. Beleza, Senhor. Já que o Senhor conta comigo, me ajuda. Claro que eu te ajudo. Eu escrevi isso em Isaías. Eu estendo a mão quando você não consegue mais. Eu faço milagre quando o impossível chega. Mas você tem que fazer a sua parte. Alguém está pescando a mensagem aí? Então bota aí. Se você está entendendo a mensagem, bota eu recebo. Eu creio. Agora, olha que coisa maravilhosa. Jesus,
Não vai dar não, Jesus. Você vai ter que carregar essa cruz, você vai ter que sofrer. Mas você vai sofrer para salvar vidas. Meu Deus. Será que você está entendendo o mistério aí? Você vai sofrer para salvar vidas. Você vai sofrer para mudar vidas. Você vai sofrer para restaurar famílias. Você vai sofrer para fazer com que algo maravilhoso aconteça na vida de pessoas que você ama. Essa cruz é necessária para que algo maravilhoso possa acontecer. Eu não tenho tempo de pregar a mensagem toda porque eu ainda estou na introdução, mas eu vou encerrar agora porque eu vou orar por você. Outro dia a gente continua com a mensagem. Então entenda uma coisa. Eu não estou aqui brincando com uma luz forte no meu rosto, cansado, jejuando, acho que é o 9º dia, nem me lembro mais, orando. Mas esse trabalho aqui na madrugada para mim tem sido maravilhoso, sabe por quê? Tenho mais intimidade, tenho mais comunhão, tenho mais relacionamento, procuro viver mais em santidade. E se você está junto comigo, amigo, minha amiga, se você está junto comigo, isso é extensivo à sua vida também. Não adianta nada você encher a caixa de mensagem do pastor Rodrigo, dos pastores que você acompanha, das pessoas que você admira, nos WhatsApp, nos Twitter, Periscope, onde for, se você não faz a sua parte. A minha parte eu estou procurando fazer, e fazer bem feito, tá? Porque se não fizer bem feito, o trabalho é dobrado, tem que fazer 2 vezes. E se não fizer bem na segunda vez, vai ter que fazer 3, 4, até você fazer direito. Para Deus é assim, ou faz do jeito dele ou não precisa fazer, porque ele não recebe. Tem prova para falar isso, tanto é oferta de Caim e Abel. Mas não é o caso. Mas eu quero dizer para você que esse sofrimento ele tem um tempo delimitado, ele é limitado. O sofrimento da cruz foi muito forte. A gente não vai passar por isso aqui, porque nenhum de nós temos condições de ser pregado numa cruz, ser açoitado como Jesus foi, ser coroado com espinha, ser perfurado do lado com uma lança, né, ser machucado várias vezes, humilhado como ele foi e ficar em silêncio. Porque na maioria das vezes que sofremos e somos humilhados por alguém, perdemos a graça, perdemos o equilíbrio, saímos do controle e ainda pioramos a situação, porque de certos passamos a estar errado por causa do desequilíbrio emocional que nos atinge. E depois nós temos o quê? 2 trabalhos. Voltar lá e consertar algo que nós pioramos. Por quê? Porque não conseguimos nos equilibrar. Então que chegue equilíbrio aí na sua vida, em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Essa cruz você vai ter que carregar sim. Mas eu estou com você, Jesus. Não vou te abandonar em momento nenhum. Então, porém que seja feito, Jesus dizendo, se queres afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha aí. Olha aí. Aí hoje eu fico observando aquele moço, ou aquela moça, ou aqueles moços, ou aquelas moças, dizendo, tem que acontecer porque a minha fé é sobrenatural. Eu determino, ou eu não sou homem de Deus. Gente, eu não consegui achar Jesus falando isso, e eu sigo o exemplo de Jesus, pelo menos eu procuro seguir. Temos que ter fé? Temos sim, mas temos que ter humildade também. Quer determinar e acha que vai dar certo? Fica à vontade. Profetizar é uma coisa. Determinar algo da sua vontade é outra. Receber revelação divina e repassar a pessoa que está te ouvindo é uma coisa. Achar que Deus vai fazer o que você determina é outra. Será que alguém entende? Porém que não seja feito o que eu quero. Ou seja, eu falei sobre vontade no início.
Nós temos vontades peculiares, egoístas, temos vontades boas, vontades ruins, mas Deus, como é tão bondoso, Ele vai lá e não deixa o controle sair em momento algum da sua mão. É por isso que às vezes coisas estranhas acontecem, a gente fala, ih, Deus me abandonou nessa. Não abandonou, não. Ele permitiu que acontecesse para você ver que você precisa dele, para você ver que você precisa voltar, para você ver que você precisa se batizar, para você ver que você precisa voltar a ceiar, para você ver que você precisa mudar aquele negócio lá, né? Não dá para falar aqui, desculpa. Porém que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mesmo eu sabendo, meu Deus, conjectura, que o Senhor quer que eu sofra, carregue uma cruz, apanhe, tenha cravos nas mãos, prego nos pés, cravo nos pés, carregue uma cruz. Seja feita a tua vontade, mesmo eu sabendo que vai ser difícil o negócio, seja feita a tua vontade. Aprenda a orar como Jesus orou. Nós podemos falar várias coisas, mas no final da oração, finalize ela assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a oração é uma forma de você ter mais intimidade e comunhão com seu Pai. Eu vou profetizar agora, em nome de Jesus. O fardo pesado que estava sobre você vai passar a ficar leve, mesmo sabendo do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Jesus entrou nessa missão, Deus condicionou e capacitou ele para ele poder sair de lá vitorioso. Meu filho, Jesus não está morto, Jesus não está encerrado. Lá no túmulo dele de Israel está escrito, ele não está aqui, realmente não está. Não está, e ele está lá no trono da glória, no controle de tudo, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, cuidando da minha e da sua vida, e dizendo, a cruz é necessária, mas carregue ela da forma como lhe foi dada. Se sua cruz tem 20 centímetros, não queira serrar ela no meio para carregar ela nas costas, para você poder seguir a caminhada. Sabe por quê? Porque às vezes o tamanho da cruz que você carrega servirá de ponte para não permitir que você caia num abismo, servirá de caminho para você andar onde não é possível caminhar. Glória a Deus. Você que está sendo abençoado e quiser abençoar a vida de uma pessoa, no final você compartilha essa live aí. Sai marcando geral. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Eu sinto Deus falar no meu coração. Tem gente na sua rede social aí que precisa ouvir essa mensagem. De um despertar para mudar algumas atitudes. Está com você agora a bola. A minha parte eu estou fazendo. Eu acredito que o Eterno vai te abençoar por isso. Agora, a parte mais bonita desta história. Versículo 43 vai dizer assim, então um anjo do céu apareceu, na linguagem atual, e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Gente, em meio a uma aflição, sabendo da revelação que estava por vir, que não seria algo bom em um momento, mas seria maravilhoso em outro momento, porque a gente só quer viver as doçuras, os amargos a gente não quer viver, né? João Batista viveu no deserto, comia o quê? Gafanhoto silvestre, que era um gafanhoto grande, enorme.
e comia mel de abelha, ou seja, o gafanhoto era amargo, ele comia amargo, mas também comia mel doce. Então a vida de João Batista no deserto tinha um equilíbrio, amargo e doce, mas não esquece de uma coisa, para comer o mel lá na colmeia, você tem que meter o mãozão dentro da colmeia para poder tirar o mel, e quando mete a mão dentro da colmeia, pode ter certeza que as abelhas africanas vão picar tua mão, vão te machucar. Mas você, mesmo sendo machucado, vai colher o mel e vai saciar a tua vontade, vai suprir os amargos que tem atormentado a sua história. Meu amigo, não é fácil não. Fácil é lá no céu, lá é moleza, o negócio lá é diferente. Difícil aqui na terra. Desculpa, o evangelho que eu entendo, gente, é muito diferente. É muito diferente. Eu não posso ficar aqui ludibriando vocês, falando, ó, só maravilha, só vitória. Ah, todo mundo vai ser curado? Claro que não. Todo mundo vai receber o que quer? Claro que não. Mas a vontade de Deus vai acontecer na vida de cada um aqui. Quem sabe Deus está despertando hoje para acontecer o que aconteceu na vida do rei Ezequias. Anos de vida serem acrescentados na sua história. Quem sabe isso está acontecendo aqui para você despertar e não perecer nessa terra e chegar no céu. Eu vou resumir por aqui porque você já está entendendo o mistério aí. Então Deus vai enviar um anjo do céu que apareceu para animar Jesus. Eu vou profetizar em nome de Jesus que assim como está nessa história, que minha profecia é calcada na Bíblia, assim como Deus enviou um anjo para poder animar Jesus em meio à notícia triste, assim como Deus enviou um anjo para poder animar Jesus em momento da tribulação, que ele mesmo revelou por intermédio da palavra por causa do momento de oração, entendeu, né? Ele vai enviar um anjo aí agora para você. Um anjo que vai te acalmar, que vai te trazer paz, que vai te trazer conforto, e para algumas pessoas ele vai enviar um anjo. Sabe aquele anjo que você já falou, que você já ouviu assim? Nossa, não sei como você apareceu na minha vida, você é um anjo enviado por Deus. Então, da mesma forma, você pode receber um anjo também na forma de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, na forma de um ungido de Deus, para poder estar falando essa mensagem para você. Quem sabe Deus já não enviou um anjo para falar com você aí agora, né? Quem sabe o anjo já não está falando com você agora? O anjo está falando aqui comigo. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Só que esse anjo, você vai identificar ele da seguinte forma. Esse anjo não vai chegar trazendo problema, nem tribulação, nem desgraça, não. Esse anjo vai chegar para te injetar no coração uma adrenalina de ânimo que vai fazer você não só sobreviver, mas você viver em meio a essa crise. O anjo vai trazer um avivamento no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua igreja, que vai mudar tudo isso que está acontecendo. Para alguns terão que mudar, serão reconduzidos a outro lugar, que foi o caso de Jesus, separou dos discípulos e foi ter uma comunhão com Deus. Agora, é peculiar, é individual, é com cada um de vocês. Que Deus fale no seu coração em nome de Jesus. Esse anjo animou Jesus. Jesus, cheio de uma grande aflição, orava com mais força ainda. Por que o anjo apareceu? Porque o anjo injetou algo em Jesus, que fez ele orar mais intensamente, que fez ele se aprofundar mais intensamente. Detalhe, estava de joelho, tá? Estava de joelho. Está no versículo 41, ajoelhou-se e começou a orar. É uma forma de reverência quando a gente pode, né? Quando a gente está no secreto. Então entende uma coisa. O anjo vai te animar. E você, mesmo cheio de grande aflição, vai receber uma injeção de ânimo no seu coração. Uma unção, chama de adrenalina, chama de expectativa, chama do que for. Mas você vai receber algo no seu coração que vai te dar uma força maior ainda, que você vai orar com mais intensidade. Em nome de Jesus. Não rejeita os anjos que Deus colocou no seu caminho.